Jesus hoje arrumando confusão com a sogra do povo, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Eu estava lendo algumas histórias, né? Alguns dias atrás, dessas mitologias gregas, né? As histórias, os mitos que contavam. E eu não sei se vocês são familiares com essas histórias, mas existiam, né, na mitologia grega, alguns personagens, os deuses, que moravam no Olimpo, né, aquela casa celeste dos deuses gregos. Existiam os titãs. Sabe o que é um titã? Eram seres gigantes, poderosos, que controlavam as forças da natureza. São histórias muito antigas, de 3.000 anos atrás, né? E um desses titãs se chamava Prometeu. E Prometeu, ele era um titã que era amigo dos homens. Ele olhava para as pessoas, para nós, réis mortais, e se compadecia pelo que a gente vivia. O povo vivia no frio, com fome, né? Não tinha fogo para se aquecer. Era uma situação desesperadora, o povo deixado à mercê das próprias misérias. E Prometeu morava naquela casa luxuosa no Olimpo, e lá existia um fogo divino, que era guardado pelos deuses. E Zeus, sabe quem é Zeus? Era o chefão lá do Olimpo, né? O boss, né? E ele guardava esse fogo com muito ciúme. E Prometeu, de vez em quando, dava uma entradinha ali, na salinha no Santo dos Santos, não sei qual é o nome lá do Olimpo, e roubava fogo para dar para os homens. E ele dava esse fogo para as pessoas poderem cozinhar em casa, acender a luz, né, se aquecer do frio. E ele roubava fogo porque ele era amigo dos homens, né? Por compaixão pelas pessoas. E as pessoas mortas de feliz, agora a gente pode comer, a gente já pode dormir bem e tal. E aí Zeus descobriu e puniu o pobre do Prometeu, né? Prometeu e não cumpriu porque morreu, né? Ficou preso numa pedra e eram uns passarinhos comendo fígado dele, uma coisa horrível, né? Depois você lê a história na internet. E é interessante porque essa era a ideia de Deus que se tinha. Um Deus ciumento que guarda o fogo para si. Alguém tem que ir lá dentro roubar o fogo para dar para a gente, né? É uma história quase que imperfeita sobre Jesus, né? Mas parece assim que esse pai, né, da história dos gregos é um pai muito... não vai dividir conosco aquilo que ele tem. É só dele, é para ele. E a gente vê depois um Prometeu perfeito que diz assim: eu queria que tivesse fogo em toda a terra, e como eu queria que já estivesse aceso. E ele não só veio trazer um tipo de fogo que nos dá comida, casa, roupa lavada e condições boas para a vida. Ele veio trazer um fogo para dentro de nós, o Espírito Santo. Ele veio dar um fogo que não se extingue, e um fogo totalmente diferente do fogo da punição, né? Um fogo de amor, um fogo de vida, um fogo de verdade, que mesmo que o nosso corpo vá às chamas, né? Como São Lourenço foi queimado, Marte, a gente celebrou alguns dias atrás, né? As chamas desse amor são muito mais fortes, né? E capazes de vencer o fogo da punição deste mundo. É um fogo de amor, que Santa Teresinha chamava essa fornalha divina, que absorve todos os outros fogos e águas e elementos e dissolve tudo em si. Foi este fogo que o Prometeu divino, o perfeito Prometeu, Jesus Cristo, veio nos trazer. Hoje de manhã o Papa Leão fez uma homilia, graças a Deus, salva o padre, né? Quando o Papa fala de manhã, oh, coisa boa. Vou só citar o Papa, né? E ele disse assim, ele não falou de Prometeu, né? Isso é uma invenção da cabeça do pobre do padre aqui, né? Mas ele disse que hoje, o domingo, é o dia de vencer o frio da morte com o ressuscitado. E aí a gente veio da frieza da nossa existência cotidiana, acolhidos nesse coração ardente do ressuscitado. Você vê que é um coração em chamas. O coração de Jesus ressuscitado é um coração ardente de amor. E nós vimos aqui, aí o Papa fala, viemos vencer a morte com o ressuscitado, e é o Espírito Santo, o Espírito do ressuscitado, que faz isto entre nós e em nós, mais que Prometeu. Prometeu
dava aquele foguinho ali, vamos comer, né? Com uma feijoadazinha bem quentinha, né? Jesus veio trazer um fogo para dentro de nós, que silenciosamente, domingo após domingo, dia após dia, cresce em nós. Nós viemos aqui, ainda bem que tem um ventinho, né, para compensar, mas viemos aqui para receber, e como Jesus queria que já estivesse aceso, e como Ele quer inflamar ainda mais esse fogo dentro de nós. O coração do ressuscitado nos acolhe e nos comunica aquilo que é seu, sem ciúme, sem apego, é para todos. Como eu queria que este fogo estivesse aceso em toda a face da terra. E Jesus escancara o seu coração cheio de Espírito Santo para nos queimar e fazer participar daquilo que Ele tem. Não tem mais um Olimpo trancado que não nos dá acesso ao que é bom, mas tudo aquilo que é de Deus é agora nosso. Porque esse Prometeu divino veio trazer o seu fogo para nós, para que nós participemos daquilo que é dele, estejamos como parte da família de Deus, comendo do que Ele come, vivendo do que Ele vive, respirando o ar que Ele respira, o Espírito Santo. É demais, não é não? E o Papa ainda disse assim, é na missa que a gente recebe esse fogo. Alguns antigos padres da igreja diziam que quem come deste pão da Eucaristia, come fogo. Nós viemos aqui para deixar o nosso coração se inflamar. Há muitas friezas dentro de nós, há muitas faltas de paz. Vamos já falar da paz, porque Jesus hoje faz uma confusão do Evangelho, né? É a paz, não é a paz, é a guerra, a divisão, né? Mas vamos chegar lá, né? Mas Ele veio trazer fogo para nós. A gente vem para a missa para deixar o coração se inflamar. Hoje a oração coleta da missa é belíssima. Ela diz assim: Deus, Tu preparastes para nós, para quem vos ama, bens que os nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama do amor. Você sabia que quando o padre reza a oração coleta, ele está pedindo, é a mesma oração no mundo inteiro, na igreja inteira, traduzida para todas as línguas, né? Hoje a igreja no mundo inteiro está pedindo uma inflamação de caridade, uma inflamação de amor. Acende em nós, para que amando-vos em tudo, e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas, que superam todo o desejo. A gente deseja coisa muito pouca. Aí o Senhor vem inflamar o nosso coração, para que nós tenhamos desejos imensos e eternos, como dizia Santa Teresinha. E aí, eu acho muito bonito, né, na iconografia da igreja, sobretudo na iconografia do Shalom, da nossa comunidade, que a gente sempre pinta os santos, a gente escreve os santos, descreve os santos como pessoas com coração de fogo. Já prestaram atenção? Que é todo o ícone da Guadalupe, do Eduardo, do pessoal da litúrgico sacramental, né? A gente tem aqui, para quem não está entendendo o que eu estou dizendo, né? O Shalom tem um ateliê de iconografia, e quando eles vão representar os santos nos ícones, os santos sempre têm um coraçãozinho inflamado. Já perceberam isso? Sim ou não? Para mim na minha casa comunitária, lá nos Estados Unidos, tem São Francisco de Assis com o coração cheio de fogo, né? Os santos são puróforos. Vamos repetir essa palavra? Puróforos. Teóforos. Repete. Se alguém chegar na rua e te dizer assim, se tu é um puróforo, é você e a sua mãe, né? Não é um xingamento não, né? É uma qualidade muito bonita da alma. Puróforo, portador de fogo. Os santos são portadores de fogo. Eles têm um coração inflamado. E é bonito você ver na história da igreja até ícones que não são do Shalom. Santo Agostinho, você vê uma figura de Santo Agostinho, ele tem um coração de fogo, escrevendo lá aqueles tratados que Papa Leão cita Santo Agostinho a cada passo, né? Você vai São Felipe Neri, ele tem um coração de... Tanto é que numa noite de Pentecostes, São Felipe Neri comeu uma bola de fogo. Sabia? Engoliu um globo de fogo. O Espírito Santo alargou o coração de São Felipe Neri, que até as costelas se quebraram. Sabia disso? E quando Felipe Neri pregava o Evangelho, as pessoas no fim da igreja ouviam o pulsar do seu coração inflamado. É como se eu estivesse falando aqui e aquelas criancinhas lá atrás estivessem ouvindo. O que é isso? É o coração do padre, né? Quem dera, né? Meu coração fosse assim.
E corações de fogo. Santa Teresa de Ávila, ferida de amor com aquela flecha, o coração inflamado. E a gente vai vendo, todos os santos têm um coração de fogo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: hoje você vai sair dessa missa um perfeito puróforo. E eu não estou te xingando. Isso é lindo. Você vai ser um puróforo, portador de fogo, portador de espírito, e vai inflamar outros corações, porque Jesus veio acender o teu coração, e como Ele queria que esse fogo já estivesse aceso. Aí toca assim no teu irmão e diz: vem Espírito Santo, inflama este coração. Amém. E é bonito também o que o Papa disse hoje de manhã. Ele disse assim, todo Papa fala só dá dentro, né? Jesus mergulhou corajosamente na nossa humanidade. Jesus veio de cabeça. No Prometeu, né, o carinha da história que eu contava, ele deu coisas, deu fogo, né? Jesus mergulhou em nós, Ele nos deu a si mesmo. Esse fogo não é só um presente de Deus, mas é Deus mesmo se dando a nós, mergulhando na nossa humanidade fria. Se tem coisas dentro de nós ainda resistentes, opacas, geladas, hoje é o dia, Senhor, quando a Tua Eucaristia entrar em mim, mergulha de cabeça na minha humanidade. Vem participar de tudo e transforma tudo em fogo. É o que os santos do Carmelo diziam: transforma tudo em fogo. Vamos dizer juntos: transforma tudo em fogo. Jesus é um homem e um Deus apaixonado. Por isso que hoje Ele fala da paz de um jeito muito estranho. Jesus não fala da paz que é um bem-estar tranquilo. Eu sou católico, eu estou aqui com meu copo de uísque, olhando a vida de uma cobertura e citando filósofos cristãos. Cristianismo é fogo, cristianismo é paixão, não é a retenção das paixões, é a ordenada explosão das paixões. Os discípulos de Jesus não são pessoas que calam as suas paixões, eles ordenadamente deixam as paixões explodirem para inflamar o mundo. Ordenadamente, né? Vai explodir paixão, cuidado, que coisa. A ordenada explosão das paixões. Jesus era um homem à flor da pele, vamos dizer assim. E essa é a paz que Ele veio trazer. Já perto da sua paixão Ele diz: eu vos dou a paz, e não a paz como o mundo dá. Ele vai dizer isso. Mas é a paz. É uma paz que incomoda. Papa Leão diz assim: queridos amigos. Quando a pessoa diz queridos amigos, aqui já vem bomba, né? Não, mas é bonito. Queridos amigos, o mundo habitua-nos a confundir a paz com a comodidade, o bem-estar e a tranquilidade. Por isso, para que a sua paz, o Shalom de Deus, não sou eu fazendo publicidade da comunidade Shalom, o Papa falou isso hoje de manhã, vá ver, que é tipo, pode, depois da missa você vai lá, vatican.va, você vai ver. Por isso, para que a sua paz, o Shalom de Deus venha até nós, Jesus precisa nos dizer: eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que ele tivesse aceso. Para que a gente encontre a paz, Jesus teve que trazer fogo. Essa é a paz. O endereço da paz, que é o coração aberto do ressuscitado, é o endereço do fogo. A paz não é a tranquilidade de um barco à vela. Às vezes é, né? Quem não precisa de vez em quando. Mas a paz é fogo, é Cristo, é a paixão, é a ressurreição, é o batismo da cruz, é o fogo. A paz do mundo eu preciso ter uma vida muito tranquila, muito estável. E a paz de Jesus eu não vou ter uma vida tão estável assim, mas ela vai ser cheia de fogo.
Tem o culto do sono agora. Não, você tem que dormir 8 horas e 15 minutos. Senão, meus filhos têm que dormir. E é a idolatria do culto do sono. A gente devia fazer o culto do fogo divino, né? Não é uma heresia não, viu? É o culto, a vida é a vida cristã. É os discípulos de Jesus. Não os discípulos dos livros de pedagogia, os discípulos de Jesus Cristo. Nossos filhos dormem um pouquinho menos mesmo, mas são tudo felizes, cheio de evangelho. Eu durmo um pouquinho menos mesmo, mas eu estou aqui. Eu sei para onde eu estou indo. Minha vida não acaba com o teto fechado na minha cabeça. Eu vou para o céu. Minha vida tem um rumo, tem um destino. Eu sei para onde eu vou. Eu tenho um pouquinho menos de tranquilidade, mas tenho muito fogo dentro. Jesus veio dar isso. Desculpa se você é discípulo de outras formas de cristianismo. Esse é o cristianismo do Evangelho. Fogo. Jesus. Cristo. O shalom de Deus vem até nós quando Ele diz: eu vim para trazer fogo. Santa Teresinha, um dia ela disse assim: te amar, Jesus, é uma loucura, é uma estranha loucura. O mundo diz assim para mim: menina, deixa de cantar. Não perde o teu perfume, a tua vida. Procura empregar essas tuas forças utilmente. Santa Teresinha canta, vamos cantar? Amar-te, Jesus, como é? Que estranha loucura. O que é que o mundo diz? Diz-me o mundo, acessa de cantar. Aí o mundo diz, o cão diz: não percas teu perfume, tua vida utilmente procura empregar. Não é isso? Procura empregar a tua vida utilmente. Organiza, faz assim. Aí Santa Teresinha diz: oh Jesus, amar-te, Jesus, que perda fecunda. Todos os meus perfumes são teus para sempre. Acabou-se. O mundo diz: cala a boca, faz assim, se guarda, se poupa. É a paz. Aí Santa Teresinha: cala a boca, mundo. O mundo fica dizendo: deixa de cantar. Eu vou dizer: te amar, Jesus, é uma perda cheia de frutos, cheia de fogo, fecunda. Tudo que é meu é teu para sempre. Esse é o segredo das pessoas com o coração inflamado. Amar-te, Jesus, que perda fecunda. As pessoas vão se dividir sobre isso. Amigos, familiares. Ixi, concordo não. Porque aquele cara lá da internet, aquela mulher lá da internet, a doidinha lá do TikTok disse que se você não fizer assim e a sua vida não for desse jeito, você vai ter os seus neurônios, aí você não pode viver até 120 anos. Vive 120 anos e depois queima em outro fogo. E às vezes a gente vive até um pouco menos e vive eternamente. Desculpa, assim, também não estou fazendo o culto do desequilíbrio da vida, não. Mas às vezes os nossos valores mundanos são mais importantes para nós do que o que Jesus diz no Evangelho. O que Jesus diz no Evangelho é vida eterna. É para sempre. E mesmo que eu morra, eu não morro, porque eu vivo para sempre. E quem tem a ilusão de viver para sempre, vive 100 anos, mas depois não vive mais. Teóforos, puróforos, fogo. Termino com essa frase belíssima do Papa hoje de manhã: não há paz maior do que ter dentro de si a sua chama. Podia ter dito só isso, né? Essa meia hora aqui só podia ser citado o Papa, né? Não há paz maior do que ter dentro de si a sua chama. Vamos dizer juntos: não há paz maior do que ter dentro de si a sua chama. Agora, olhando para o coração ardente do ressuscitado, o endereço da paz, o endereço do shalom. Não há paz maior do que ter dentro de si a sua chama. Amém.